Bom dia e bem-vindo a este vídeo. Espero que se encontre a gozar de boa saúde e nesse vídeo queremos falar dos recursos em processo civil. Diferentemente do processo penal, em que os recursos são submetidos em simultâneo, no processo civil já é diferente. No processo civil, primeiro submete-se o requerimento de manifestação da vontade de interpor recurso, nos termos do artigo 687 do Código de Processo Civil. E tem um prazo de 8 dias para a submissão deste requerimento. Transitado este prazo, não há espaço para a interposição de recurso. E este prazo encontramos no artigo 685. E, submetido o requerimento de interposição de recurso, deve-se aguardar pelo despacho de admissão de recurso, que normalmente sempre é admitido, se for recorrível, excepto se tratar-se de uma questão que não é admissível o recurso ordinário nos termos do artigo 678 do Código Civil, porque há decisões que não admitem o recurso ordinário. Então, devemos estar cientes sobre essas particularidades. Então, sendo admitido o recurso, a parte tem um prazo de 20 dias para deduzir as alegações, como prescreve o artigo 690 também do Código de Processo Civil. Então, nas alegações, como acontece também no processo criminal, no processo laboral, a parte deve trazer os elementos pelos quais não concorda com a decisão a que se recorre. Atacar um por um dos elementos que foram considerados provados e, para tal, deve trazer os elementos de contraprova, ou seja, os elementos que o tribunal usou para sustentar provado um determinado fato. A parte que recorre deve ter outro argumento, outro elemento de prova que, colidido com aquele que o tribunal considerou provado, o elemento que ele traz pode ser superior em relação ao que o tribunal considerou provado. Ou mesmo de que o tribunal considerou um certo elemento de prova sem, no entanto, justificar, trazer fundamento como que deixou outro elemento de prova e alicerçou aquele, uma vez que, no entender do recorrente, aquele elemento era inferior em relação ao outro. Então, é assim como que se processa os elementos que se contrapõem aos recursos. Então, nesse caso, para além de trazer esses elementos, também deve formular as suas conclusões. Por que diz que aquela decisão deve ser considerada nula? Quais são os elementos que sustentam a nulidade dessa decisão? Então, estamos a dizer que em processo civil, pelo princípio dispositivo, cabe à parte trazer esses elementos de prova, mas não pode ser a posterior. Claro que é admissível juntar elementos de prova nessa fase, mas tem que se justificar. E depois, diferentemente do processo criminal, por ser ex officio, o processo criminal, você até pode não trazer todos os elementos que entender. No recurso, cabe já ao julgador analisar de forma profunda cada peça introduzida no processo para ver se aquela prova que o tribunal considerou é sustentável ou não. Agora, no civil já o tribunal considera muito avançado, é você que deve trazer, porque cabe à parte que alega aquele direito trazer o elemento de prova. Então, terá que trazer todos os elementos que sustentam aquela sua proteção no recurso, sob pena de o recurso não ter o êxito pretendido. Então, estamos a dizer que em recursos
para todos os tipos de processo, quer dizer, recursos de apelação, recurso de agravo, de revista. Então, o processualismo é este. Então, no próximo vídeo iremos trazer como que se fundamenta, quais são os elementos de cada recurso, quando que podemos ir com apelação, agravo, revista e por aí em diante. Obrigado e não deixem de compartilhar, sugestões, likes e muito obrigado e bom dia.